Sejam todos bem-vindos a mais essa conversa aqui no canal. Hoje eu estou recebendo um grande amigo meu, uma das minhas Ah, amizades mais antigas e um fã do conhecimento e da ciência, grande entusiasta, o Rodrigo Batista, que é engenheiro. E hoje a gente vai falar sobre Descartes, sobre Francis Bacon, Roger Bacon e o surgimento da ciência, né, da ciência moderna e como que esses filósofos contribuíram para isso. Seja bem-vindo, Rodrigo. muito obrigado, Matheus. É uma honra e um grande prazer estar aqui no seu canal. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os espectadores que estão nos vendo. E é isso aí, como o Matheus falou, eu não sou filósofo, minha formação é engenharia química, mas eu sou assim, um entusiasta, um interessado, vamos colocar assim, por história da ciência. E já li a minha cota de livros aí no assunto, sempre vou buscando conhecimento e eu gosto bastante dessa parte aí, como a filosofia contribuiu para construir os degrauzinhos, né, os pilares da ciência moderna. Legal. Eu vou começar então falando algumas impressões minhas do Descartes, e aí você pode comentar e acrescentar, né, em torno disso, enfim, Uhum. falar bem mais do que eu. Mas assim, me parece que o Descartes ele tem uma preocupação muito grande em estabelecer uma certa legitimidade para o conhecimento, né? Porque ele vai escrever num período de crise, né? De crise tanto de autoridade, no sentido da ocorrência por exemplo, da reforma de Lutero e tudo mais, de autoridade moral e de saber, né? Porque o dogma, a escolástica estava sendo constantemente atacada por novos pensadores com novas ideias sobre a realidade e o mundo da física, Galileu, Giordano Bruno, e muitos deles sofrendo severas consequências por conta disso, né? Giordano Bruno sendo queimado, Galileu, né, sendo Prisão domiciliar, é, né? exato, prisão domiciliar, proibido de lecionar, e o Descartes, né, ele vai ser cauteloso com a sua obra para não sofrer essas consequências. E diante dessa crise e de um crescimento generalizado do ceticismo, ele vai tentar legitimizar o conhecimento, né? É, e com isso ele vai partir em busca de um método que incorporasse o ceticismo, incorporasse a dúvida, ao contrário do que os escolásticos faziam, né? De dizer, tipo, é isso e pronto, né? Aí ele vai dizer, não, talvez não seja isso, eu vou aceitar a dúvida dos céticos, vou levar isso ao meu limite e vou tentar apresentar algo que eu possa realmente bancar, né? Como um saber efetivo, assim, comprovado. E, e aí a gente tem o famoso cogito cartesiano, né? Cogito ergo sum, né? Penso, logo existo, Isso. que foi a certeza que ele conseguiu fundar, né? Ainda que existem várias críticas a isso, posso falar depois sobre elas, mas que ainda que ele não pudesse ter certeza nenhuma sobre qualquer das coisas da realidade que ele experimenta, isso ele poderia ter certeza, que ele pensa. Porque mesmo que fosse um gênio maligno controlando o universo para enganar ele, para que ele pudesse ser enganado, ele precisaria existir. O gênio não poderia enganá-lo sem que ele existisse, né? E como ele é capaz de pensar isso e estabelecer pensamentos na cabeça dele, ele necessariamente existe. É claro que aí vão criticar, né, depois vão dizer que o próprio Leibniz já apresentava essa crítica, dizendo que ele prova que há pensamento, não que existe um sujeito pensante, né, mas, enfim, acho que é o momento de expandir nisso. E então eu vejo mais uma contribuição do Descartes, não tanto às ideias exatas do Descartes, mas a atitude do Descartes, O né? A pensamento atitude racional dele, né? exato, de pensamento racional com uma atitude crítica, né? De só aceitar como verdadeiro algo a respeito do qual não resta a menor dúvida, né? Sim, O indubitável, método da. né? E aí eu gostaria que você comentasse também suas impressões, enfim, fica à vontade.
O Descartes, a meu ver, a grande importância dele é que ele faz um contraponto muito interessante com o Galileu. O Galileu, ele era muito focado na experimentação. E o Descartes, ele vai se estabelecer, a base dele vai ser a razão pura. Vai ser o questionamento racional e, com base nesse pensamento, ele acreditava que era possível você chegar a qualquer princípio científico, qualquer verdade científica e construir a ciência só pensando. E, em tese, né, nessa lógica dele, não era necessário nem experimentação, apesar de que ele mesmo tenha feito experimentos, inclusive no que tange a teoria do arco-íris, que, né, ele chegou a desenvolver. E é até curioso, porque ele próprio, quando ele, no livro dele ele escreve, né, que era um método, o método dele era um método para se alcançar a verdade absoluta científica, que era inquestionável, não teria erros, mas ele próprio cometeu vários erros que depois foram sendo evidenciados, até o Steven Weinberg, ganhador do Prêmio Nobel, ele traz isso muito bem elencado. Então, assim, o método Descartes não era infalível, né? Mas o ponto mais interessante é justamente como ele conseguiu, a partir da razão pura, estabelecer uma base que era, como você falou, penso logo existo, né? Em latim, uma base a partir da qual ele poderia começar a construir o conhecimento, porque ele pensou, como é que eu vou construir aqui as minhas ideias se eu não tenho certeza sobre o que eu estou vendo, se eu não tenho certeza sobre quem eu sou, de onde eu vim, se eu existo, né? Então, assim, ele precisava primeiro colocar o pé dele numa base sólida, num chão firme, para ele poder começar a caminhar, né, no terreno científico. Agora, isso é interessante porque ele, para fazer isso, ele precisava de um tempo, assim, digamos, em paz na vida dele, né? Certo conforto, para ele poder ficar horas pensando. E isso é até curioso porque ele passava grande parte da manhã só na cama pensando. Ele só levantava depois de meio-dia, segundo o que dizem, né? Mas ele nasceu numa nobreza, ele já tinha uma situação muito confortável, mais ou menos 1596 que nasceu, foi nesse ano que ele nasceu, e ele tinha uma educação boa, estudou colégio jesuíta, enfim, estudou direito. E o mais curioso é que para ele poder alcançar essa paz dele, ele teve que fazer algo que as pessoas achariam absurdo, que foi se alistar no exército. Ele até, a partir de um ponto, ele acaba servindo na Guerra de Independência Holandesa, sob o comando de Maurício Nassau. Mas quando ele se alistou, ele sabia que ele não ia servir na Guerra dos 30 anos. Estava acontecendo a Guerra dos 30 anos, e ele sabia que iam deixar ele em paz. E, enfim, como ele tinha se alistado voluntariamente, né, ele pôde ficar isolado e se dedicando, né, no método de pensamento dele, elaborando toda digamos assim, a filosofia dele, né, de certa forma, o questionamento da razão e da existência que ele já tinha se proposto a fazer, né? Na verdade, em 1619 que ele se propôs a começar a se dedicar com filosofia e matemática, mas seriamente ele só começou a construir trabalhos sólidos nisso lá para 1628, que ele se estabeleceu firmemente na Holanda, né? Uhum. E tem vários livros famosos dele, por exemplo, o Le Monde, ele expõe as ideias sobre mecânica dele, mas foi um livro que só foi publicado póstumamente, né? Lá para 1660, né? 1664, acho que foi por volta disso. Tem o discurso sobre o método para bem conduzir a razão e a busca da verdade. Eu estou falando a tradução, né? Porque, enfim, eu não falo francês, então. Sim, sim, sim. Mas essa foi a obra filosófica dele. E um grande conhecido aí, que é o Princípio de Filosofia, que é um livro muito importante dele também. Sim, e as meditações, né? Isso. Agora, ele, além de ser um grande filósofo, ele foi um matemático muito importante, assim como Leibniz, que você citou aí também. Os dois tiveram grandes contribuições matemáticas. E o Descartes, ele também trouxe algumas descobertas na ciência no que tange a ótica e a meteorologia também, com a teoria do arco-íris que ele desenvolveu, né?
uma característica do Descartes que eu vejo que a gente herda muito, né, que a gente valoriza muito, é a ênfase que ele dá na racionalidade do indivíduo, né? Ele próprio escrevia em primeira pessoa as obras, né? Isso é uma coisa muito interessante, né? E além disso ele expunha, ele explicava como que ele chegava aos raciocínios. Eu vou ler aqui rapidinho uma citação que eu separei, que eu acho que ilustra muito isso. Desde a infância, nutri-me das letras e, por me haver persuadido de que, por meio delas, se podia adquirir um conhecimento claro e seguro de tudo que é útil à vida, sentia um imenso desejo de aprendê-las. Mas, logo que terminei todos esses anos de estudos, ao cabo dos quais se costuma ser recebido na classe dos doutos, mudei inteiramente de opinião. Achava-me com tantas dúvidas e indecisões que me parecia não ter obtido outro proveito ao procurar instruir-me, senão o de ter revelado cada vez mais a minha ignorância. E, no entanto, eu estudara numa das mais célebres escolas da Europa, onde pensava existir homens sábios, se é que existem em algum lugar da terra. Eis a razão pela qual tão logo a idade me permitiu sair da sujeição de meus preceptores. Abandonei inteiramente o estudo das letras e, decidindo-me a não mais procurar outra ciência além daquela que pudesse existir em mim próprio, ou então no grande livro do mundo. Passei o resto da minha mocidade viajando, recolhendo experiências, testando a mim mesmo nas armadilhas que a sorte me proporcionava e por toda parte fazendo uma tal reflexão sobre as coisas que se me apresentavam para que pudesse tirar delas algum proveito. Então ele tem uma ênfase subjetiva muito grande, né? Que tem tudo a ver também, né? Com os cientistas modernos, né? Uhum. De como que, né, eles podem ter essa autonomia de pesquisar e descobrir alguma coisa, né? O que você acha disso? Sim, com certeza. Hoje em dia, a ciência moderna, ela não segue muito bem um preceito, uma receita de bolo, como o Descartes e o Uhum. Francis Bacon, né, eles tentaram colocar. Existe sim um método científico, mas muitas vezes você tem que a ciência ela começa de uma intuição e a partir de uma intuição elabora-se uma hipótese, você constrói uma teoria, então você tem a parte da experimentação, dos testes, né, para você poder desenvolver e até pôr em prova tudo que você está elaborando com base né, numa teoria nova, enfim, ou mesmo que seja, mesmo que você parta de um ponto que seja um problema que exista com alguma parte da ciência atualmente, e com base nisso, você tentando corrigir isso, você descobre uma teoria completamente nova, que é o que aconteceu com Einstein, né? Com a teoria da relatividade. Mas, evidentemente, que não se segue uma receita puramente direta ou restrita, como o Descartes queria colocar. Agora, é lógico que você tem até muitas pessoas hoje em dia elogiando o Descartes, o método cartesiano dele de pensar, que permeia muita coisa, permeia computador que a gente tem hoje, enfim, né, invenção do computador, mapeamento do cérebro humano, enfim, são tantas coisas que vieram, claro, graças ao método cartesiano. E hoje em dia a gente até enraizou isso na língua, né? Ah, você é muito Exato, cartesiano, enfim. exato. Então Genial, um né? método de pensar, né? E realmente teve o mérito dele, a meu ver, que foi justamente nessa cerne dele de tentar deduzir as coisas pela pura racionalidade, de colocar, sabe, em xeque tudo aquilo que ele não tem uma certeza indubitável, né? Enfim, Cara, isso é para mim. sensacional. Eu fico me perguntando, ouvindo você falar isso, qual é a opinião dos cientistas de hoje em dia, né, pelo menos desses autores que você leu, sobre a figura do Descartes? Todos eles concordam assim nesse sentido, ou como que eles veem Descartes de uma maneira geral? Assim, na verdade, você tem, por exemplo, eu citei ele já aqui, mas o Steven Weinberg ele deixa muito Weinberg. claro, é um ganhador do Prêmio Nobel,
foi um ganhador do Prêmio Nobel, ele deixa muito claro no livro dele, o Para Explicar o Mundo, que o Descartes, a filosofia de Descartes, pelo menos sob a ótica dele, não foi algo muito inovador ou que trouxe grandes consequências assim a longo prazo. O que realmente ele percebe de Descartes como um legado assim muito sólido foi a geometria analítica, foi uma contribuição fantástica, que ele criou uma linha completamente nova da matemática, né? E uma forma de você resolver problemas geométricos usando álgebra, que é o que a gente usa em muitos casos hoje em dia. Facilita muito a vida da gente, né? Colocar naquele plano, né? Naqueles eixos de 3 coordenadas, né? Você tem o x, y, z, aqueles eixos perpendiculares entre si, direções perpendiculares, com uma origem, né? Bem específica. E você representa ali, por exemplo, um círculo, você representa, se for em 2 dimensões, obviamente, né? Você vai representar com aquele, pela equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado. Então, assim, esse método de representação foi algo completamente novo. E é evidente que até a forma de você escrever, colocar consoantes do alfabeto na matemática, isso aí foi mais desenvolvido com o Descartes mesmo. E a gente usa muito isso hoje em dia. Sim. As próprias descobertas dele na parte de ótica, que a gente falou aqui, na meteorologia, a teoria do arco-íris, foram realmente legados que, para a época, eram avanços e foram realmente estudados por Newton, por exemplo. Newton, ele bebeu muito de Descartes. Agora, sobre esses outros filósofos, o Francis e o Roger Bacon, que não são relacionados, né? Eles têm o mesmo sobrenome, mas... São bem diferentes, na verdade. Qual foi a grande contribuição deles, você acha? De cada um deles? O Roger Bacon, ele, como o Marcelo Gleiser descreve, ele foi um profeta da ciência. Ele imaginava coisas que estariam muito à frente do tempo dele. Assim, ele chegou a conceber máquinas de, assim, meios de transporte no ar, na terra e na água. E ele imaginava barcos a vapor, né? Enfim, na água, né? Automóveis, submarinos e, claro, máquinas voadoras, né? Agora, ele até chegou a pensar que um dia iriam realmente circunnavegar o globo. Tem até referências de uma carta aí, se não me engano, que ele teria comentado sobre a pólvora. Então, as pessoas acham que ele teria sido o inventor na Europa da pólvora. Porque teve a pólvora chinesa e teve um possível inventor da pólvora na Europa. Agora, ele teve muita ênfase em experimento e matemática, o Roger Bacon. E ele acreditava na transmutação de metais. Ele tinha, né, essa veia alquimista dele, né? E nesse ponto ele até se parecia muito com Aristóteles, né? Que o Aristóteles ele dizia isso, que todas as coisas no mundo elas tendem ao perfeito, né? E para os metais o perfeito era o quê? Era o ouro. Então era uma evolução natural os metais chegarem no ouro, né? Ele era um monge franciscano que também foi perseguido, tá? Foi perseguido, se não me engano, pelo chefe da ordem, né? Que depois que acabou a proteção dele pelo Papa Clemente IV, ele foi preso. Assim, muitas das obras dele foram destruídas, mas o Opus Majus, se não me engano, não sei exatamente como se pronuncia, ele foi publicado póstumamente, né? E é por isso que é por ele que a gente tem muitas ideias do que o Bacon falava, né? Muitas das ideias dele. Já o Francis Bacon não. Ele teve uma contribuição muito importante para o pensamento filosófico nas ideias dele e, inclusive, no método. Acho que o mais importante foi o método que ele desenvolveu, o método de pensamento, de produção de conhecimento científico, né? E ele valorizava muito a indução. Ele não gostava muito era da dedução de Aristóteles. Durante milênios foi
o pensamento aristotélico governou, né, de forma autoritária. Agora, ele estabeleceu, na verdade, um fundamento que para ele era mais seguro para o avanço científico. E evidentemente, é até importante comentar isso, e naquela época a ciência ela tinha duas abordagens, que o Bacon ele descreve da seguinte forma: aqueles que tratam a ciência como foram homens, ou homens de experimento, ou homens de dogma, né? É o que o Bacon dizia. Ele dizia o seguinte: com homem de experimento é como uma formiga, que apenas colhe e usa. E os raciocinadores são como as aranhas, que elas fazem teias com a própria substância. Mas a abelha não. A abelha ela adota o meio termo. Ela colhe o material das flores do jardim e transforma, digere ele, né, por como o Bacon diria, um poder que lhe é próprio. O que quer dizer com isso? Que tinham dois métodos. Os empiristas, que construíam, né, um corpo embaralhado de fatos não relacionados, e os aristotélicos, que eram mais sistemáticos e se calcavam onde? Na lógica dedutiva, né? Eles partiam do quê? Do mais geral para uma afirmação particular. Só que o que acontece? O Bacon ele achava que o conhecimento científico só podia ser produzido quando você partilha de conhecimento particular para o geral. Ele achava que o indutivo era o caminho. Ele até valorizava, de certa forma, o método dedutivo. Mas, assim, ele sabia que era importante ter muita cautela quando você usava o método dedutivo. Porque, assim, se a gente... Isso é até óbvio para a gente, né? Você pega um caso particular, que é um caso problemático, você generaliza, você faz uma generalização errada. E, agora, o perigo real do método indutivo, ele mapeou em, digamos assim, 4 categorias, né? Que ele diz o seguinte, que a lógica indutiva era vítima de noções falsas, ideias pré-concebidas. São 4 tipos de ídolos da mente. Tem o ídolos da tribo, que são ídolos que têm um fundamento na própria natureza humana, tá? Nós, como humanos, né? Por exemplo, a gente super simplifica muitas coisas, ou né, a gente presume que as coisas têm uma ordem maior do que de fato existem. Por exemplo, uma explosão enorme em um lugar vai impressionar mais você do que um outro fato rotineiro, sabe? Como uma pessoa indo à explosão padaria. no Líbano, né? Certamente Exatamente. impressionou todo Então, mundo. assim, isso para ele isso é um problema, porque ele acha que a gente pode deixar passar alguma informação que é relevante. Então, ele dizia que esse ídolo da tribo era um problema da espécie humana como um todo, tá? E tinha um problema que era de um indivíduo, de cada indivíduo, que era o ídolo da caverna. O que era o ídolo da caverna? O ídolo da caverna são os preconceitos que a gente tem, tá? Que resulta da minha criação, que é diferente da sua, a minha instrução, às vezes a pessoa, um é engenheiro, outro é filósofo, então cada um tem uma instrução e isso pode gerar um ídolo da caverna diferente, né? Vai gerar um ídolo da caverna diferente para cada um. Tem o ídolo do mercado. O que era o ídolo do mercado? Era a limitação da nossa língua. Que era, ele dizia o seguinte, nas palavras do Bacon: as palavras, eu vou ler aqui, obviamente, as palavras simplesmente reforçam e revogam a compreensão e jogam tudo em confusão e conduzem homens a inúmeras controvérsias vazias e ilusões vãs. Então, assim, isso é até curioso, porque essa questão filosófica da linguagem, como a linguagem pode desencaminhar a gente, vai ser mais plenamente contemplado com, acho que é Wittgenstein, que é da interação com os outros, enfim, como as palavras dele, a escolha má e inadequada dos termos obstrui assombrosamente a compreensão. E o último ídolo, esse até é muito curioso, ele chamou de ídolo do teatro, que ele se referia aos vários dogmas da filosofia. Que era o seguinte, dizia que todos os sistemas aceitos não passam de peças teatrais que representam mundos de sua própria criação. Tá? Aí ele até inclui aí princípios, axiomas da ciência que ficam consagrados. Aí é óbvio que ele está fazendo uma referência direta aí à filosofia aristotélica. Cara, Sim, eu claro. achei muito interessante como que ele está apontando aí, né, para os perigos tanto
ultra especialização, né? Eu não sei se é exatamente isso que ele está se referindo com o ídolo da caverna, mas me passou essa impressão de relevância para hoje em dia, como que, sabe, essa sociedade ultra especializada não torna as pessoas muito idólatras mesmo, né, daquilo que é o Deus delas, né, no caso, é, da sua engenharia ou do meu cinema, né, enquanto que o saber antes podia ser mais generalista, né, em pessoas como o próprio Aristóteles, né. Eu achei, isso me veio aqui quando você falou do ídolo da caverna, e também agora nesse último ídolo, né, do, Teatro. do teatro, né, exato, como que aí é no outro extremo, né, como que também a ciência ela não pode cair de novo no dogma, né. Exatamente. O do teatro ele fala dos dogmas, né? Todo conhecimento que é proibido, que é, isso está sendo colocado no pedestal. E o da caverna são os ídolos, são os preconceitos, são as diferenças de um indivíduo para o outro. As diferenças Aham. né, de uma pessoa para outra, criação, enfim, o berço de cada um. E isso, naturalmente, ele já sabia que isso podia gerar um problema, né? Porque podia ser que uma pessoa chegasse a uma generalização diferente da outra. Ele fundiu o experimentalismo do Galileu com a teoria do Descartes e conseguiu elaborar um método de conhecimento que, para o Paul, o escritor Paul Stratton, foi até além do que o Descartes e o Galileu conseguiram alcançar. Ele queria fazer um novo organon, né? Sim, esse foi um dos livros mais famosos dele, né? Tem também a Nova Atlântida. E nessa utopia dele, um narrador ele naufraga numa costa e descobre um lugar que era a Nova Atlântida, em que a ciência ela produziu coisas espetaculares. Você tinha assim o paraíso da ciência. Você tinha submarino, tinha máquina voadora, tinha remédio que curava doenças, enfim, prolongavam a vida das pessoas por vários anos. Ele viu que nessa sociedade teria iluminação artificial. Quer dizer, muitas das coisas nessa Nova Atlântida a gente tem hoje, que é a iluminação artificial, comunicação à distância, submarino. Tem remédios, né, muitos remédios hoje em dia que curam diversas doenças, né? Enfim, a gente conseguiu prolongar a vida, a expectativa de vida das pessoas em muitos anos também, em relação àquela época do Francis Bacon, né? E ele até imaginava que seria possível nessa sociedade prever desastre natural, criar climas artificiais, né? E a gente tem até hoje um pouco disso. No ar-condicionado, por exemplo, consegue criar um clima artificial, né? Sim. E, enfim. E eu tinha várias coisas que ele imaginou nessa sociedade. Arranha-céus, arranha-céus, a forma de testar novos medicamentos, substâncias, cruzando espécies, produzindo novas espécies. E o mais interessante disso tudo é que essa sociedade ela vivia em harmonia completa. Segundo Bacon, era livre de toda poluição. Essa poluição que ele fala não é no sentido de poluição do ar, poluição sonora, da água, não. Era poluição de sentido moral, né? E era livre de qualquer poluição infâmia, né? E, então, assim, não tinha crime, não tinha promiscuidade, não tinha nada. E eu acho que um pouco disso deve ser influenciado pela represália muito grande. Ele tinha uma represália muito grande da mãe com relação à vida amorosa dele, porque o Bacon ele teve amantes homens e naquela época ele era declaradamente homossexual. E naquela época, apesar de ele conseguir esconder isso muito bem, né, o homossexualismo ele era visto como uma coisa horrível, né, uma coisa completamente deplorável, um pecado horroroso. Sim. E a mãe dele condenava isso, implorava para ele parar com isso, enfim. E aí acho que isso acabou marcando para a cabeça dele e ele imaginou esse mundo perfeito, vamos colocar assim, e que era governado por cientistas numa cúpula que ficavam ajudados. Eles tinham ajudantes que serviam eles e eles ali naquela cúpula ali, que ele chamou de Casa de Salomão, eles só se concentravam em produzir mais contribuições científicas para poder melhorar a sociedade, né? Agora,
assim, lógico, isso tudo é uma utopia, uma história que ele criou. Mas o mais interessante é que essa Casa de Salomão, ela influenciou, né, foi inspiração para a Royal Society na Inglaterra, que sob a presidência de Newton, foi a principal instituição científica da Europa, né? Uhum. Então, Interessante, assim, cara. já tinha imaginado isso. Me lembra também um pouco a República do Platão, embora seja diferente, né? Mas como ele também tem essa coisa no caso, seriam os guardiões, né? Não cientistas naquela época. Não se pensava em cientista assim, mas Sim. seriam espécie de líderes, né? Da sociedade, da utopia e tal. Pô, É. muito fascinante. Fiquei agora com vontade de ler. Obrigado aí por compartilhar. Não, tranquilo. Agora, assim, é só um parêntese, né? O Bacon, ele era muito um experimentalista muito grande, né? E, enfim, Uhum. ele sempre estava ávido aí por realizar experimentos e tal. Isso, ele acho que era um pouco diferente do Descartes nesse ponto, né? O Descartes não era tão E experimentalista nisso, né? ele era mais racionalista, né? Exato, exatamente. E engraçado não, assim, é curioso, na verdade, irônico, que foi um experimento desse que matou o Bacon, né? Porque os dois, o Bacon e o Descartes, morreram de pneumonia, tá? E o Bacon, ele na verdade, ele estava passando, né, durante uma nevasca, uma viagem pela neve, né? E ele queria testar se era possível parar a degradação, a decomposição da carne só congelando a carne, né? Aí ele pega assim, chega a comprar uma galinha e tenta colocar assim a galinha no gelo, enfim. E ele acaba pegando um resfriado ali, naquela nevasca, que ele deve ter ido né, saiu ali no meio da nevasca com pouca roupa, né, pouca proteção às vezes, evidentemente, e ele pegou uma pneumonia ali e 2 semanas depois ele estava morto. Caramba. Foi um experimento que matou ele, né? Um dos experimentos dele, né? Isso é bem irônico, na verdade, né? Rodrigo, quero te agradecer por estar aqui batendo esse papo, por ter compartilhado Mas um tudo pouco meu. sobre a bagagem aí mais de como os filósofos contribuíram, né, para a ciência como a gente conhece hoje. Eu acho que isso é muito legal de trazer aqui para o canal, né, um conteúdo um pouco diferente do que o que eu já trouxe da filosofia. Então, valeu mesmo, foi um enorme prazer, como sempre. Você que está assistindo, inscreva-se no canal, confira os outros vídeos de filosofia. Tem agora uma nova série chamada Pensamentos, com vídeos mais curtos e introdutórios a grandes ideias da filosofia e da arte. Muito obrigado por assistir, deixe sua opinião e até a próxima.